Hoje eu vou te mostrar como você pode usar o seu temperamento ao seu favor. As suas respostas serão mais rápidas, você vai buscar atividades que serão alinhadas com as suas inclinações e isso vai maximizar os seus resultados, fazendo com que você chegue naquela promoção que você tanto esperava. Entender como funcionam as suas tendências de comportamento te dá uma vantagem competitiva no mundo corporativo. Essas tendências são os conhecidos temperamentos. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como o melancólico pode buscar uma promoção. Eu sou Gil, mentor e estrategista de carreira, e eu te ensino como ser promovido e reconhecido no mundo corporativo. Um breve resumo para quem caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é temperamento, não sabe o que é melancólico, etc e tal. Os temperamentos eles são caracterizados por 4 elementos da natureza. Então, fogo, água, terra e ar. E cada elemento desse possui 4 características básicas, só que cada elemento vai ser composto por 2 dessas características. No caso do melancólico, a gente está falando de frio e seco, que corresponde ao elemento da terra. Então, a partir daí, a gente consegue começar a deduzir algumas inclinações dessas pessoas. Como que a terra se comporta? A terra ela é facilmente marcada. Se você coloca a mão na terra, faz uma marca nela e aquela marca fica lá. Isso significa que um melancólico ele tem uma certa inclinação de guardar rancor das pessoas que o fazem mal, ou das pessoas que o desafiam, tratam ele de uma forma que ele não goste. Tá? E essa pessoa também ela tem uma opinião muito forte, ela é muito difícil de mudar de ideia. Você já, por exemplo, tentou mover uma grande quantidade de terra só com suas mãos? Você não consegue, né? Então, muito provavelmente, você não vai conseguir mudar a ideia de um melancólico com facilidade. E nessa mesma linha, eles não gostam muito de movimento. Você mexer uma grande quantidade de terra vai ser muito difícil também você colocar ela em movimento. Ou seja, essas pessoas elas vão preferir trabalhos mais estáticos, dada essa característica. Depois a gente tem a característica fria. Essas pessoas elas não são muito favoráveis ao contato humano. O melancólico em si ele não é favorável ao contato humano. E isso nos leva, às vezes, a até pensar que ela está triste por ela estar sozinha. E pode ser surpreendente você perceber que esse é o ápice do dia dela, ela está sozinha, porque ela finalmente está em paz. É basicamente isso o que acontece. E aqui, quando a gente olha para essas características, e eu estou falando de uma forma muito básica, você vai perceber que existem boas características para ocupar perfis muito estratégicos no mercado de trabalho, que não existe interação com as pessoas e que exigem um alto nível intelectual. Nesse canal eu tenho um vídeo onde eu falo quais são as melhores profissões que o melancólico poderia ocupar e como você consegue tirar proveito disso alcançando excelentes resultados. Você pode acelerar em anos os seus resultados se entrar em uma promoção ou um trabalho que condiz com as suas inclinações. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa assistir depois. Então, meu caro melancólico, vamos lá. Vamos ao que interessa. Para que você possa ser promovido, você precisa primeiro entender o cargo que você ocupa hoje. E aqui eu vou tentar generalizar o máximo que eu conseguir. Porém, eu vou precisar exemplificar com algumas situações e pode ser que não seja a sua realidade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para entender se você consegue buscar uma promoção ali onde você está, você precisa fazer uma breve análise do seu cargo atual. Ou seja, como que o seu cargo hoje lida com as pessoas? Você tem muitas pessoas que precisam ter interação? Você consegue dedicar blocos de tempo só para você, para finalizar as atividades? Nas suas atribuições, as pessoas te interrompem o dia todo? Eu vou dar o meu exemplo. Eu trabalhei em uma posição uma vez que as pessoas me interrompiam o tempo inteiro. E então, isso fazia com que meu trabalho era cortado. Eu estava ali produzindo e a pessoa chegava e me interrompia. Eu não tenho problema com isso, mas um melancólico, né, que é o seu caso, provavelmente verá algum tipo de problema nisso, tá bom? Então, analisar esse tipo de situação te coloca numa posição onde você precisa olhar para o seu cargo e falar, pô, será se eu estou fazendo algo que não condiz com o meu temperamento? Então, você vai começar a fazer essas provocações porque você não quer ser promovido para um cargo que não condiz com o que você está buscando. Ou seja, se o seu cargo hoje ele não condiz, você precisa buscar um cargo que condiz, certo? Então, é isso que precisa ser analisado nesse sentido, tá bom? E aí,
eu vou colocar um exemplo aqui para que você consiga entender melhor. Você é um especialista sênior, você já está ali num cargo elevado de nível técnico e te oferecem um cargo de gestão, ou você busca um cargo de gestão. E esse cargo ele vai ter que lidar com as pessoas. Se a sua inclinação não é ter que ficar lidando com muita gente, será que esse cargo faz sentido para você? Será que você realmente precisa buscar um cargo de gestão? Agora, se você me fala, não, eu entendo, eu não gosto muito de lidar com pessoas, mas eu estou disposto a aprender e eu estou disposto a melhorar. Ou seja, você precisa desenvolver essa competência. Então, você vai buscar um desenvolvimento de competência que não está alinhado com as suas inclinações. Isso é muito bom, isso é excelente, inclusive, mas você tem que ter essa consciência de que vai ser um pouco mais difícil para você do que seria para uma outra pessoa que não tem essa dificuldade. A partir desse momento, você começa a buscar projetos realmente que sejam paralelos àquilo que você faz. E aí você começa a entender esses projetos que você está fazendo, ou seja, vamos supor que você queira desenvolver a liderança. E aí você vai desenvolver a liderança nesse projeto que você acabou de buscar, certo? Que você vai lidar com pessoas, que você vai ter que exercer uma gestão ali, não só dos recursos, mas também das pessoas. Ou seja, você sai de uma característica mais técnica e vai para uma característica de liderança e gestão. E aí, uma vez que você desenhou isso, você começa a traçar o seu caminho para que você consiga buscar a sua promoção. Então, antes que você acredite que eu estou falando que o melancólico não pode ser líder, que foi justamente o contrário que eu falei. Você pode, você deve buscar competências que vão agregar as suas características, tá bom? Esse é o principal ponto aqui. Que muitas das vezes a gente tenta fazer isso e a gente está dando um murro em ponto de faca. Nossa, eu não consigo desenvolver essa liderança aqui, eu vou precisar de muito tempo para poder desenvolver essa competência. Então, às vezes, compensa você fazer uma movimentação diferente, ao invés de você conseguir ou buscar na realidade, né? Não conseguir, mas buscar na realidade uma competência que seja muito difícil para o seu desenvolvimento. Uma vez que você traçou isso, você começa a trabalhar os seus pontos de melhoria ou você começa a mirar o seu cargo que você gostaria de ocupar no futuro, certo? Que vai ter as características que um melancólico precisa, né? Ou as características que um melancólico tem para que os resultados sejam positivos, beleza? E aí, nesse momento, você tem um ponto de partida, você sabe onde você está e para onde você quer ir. Então, acabei de analisar o meu cargo, acabei de analisar se esse cargo ele tem contribuições, digamos assim, ou ele tem características para que eu possa ocupar esse cargo de uma certa maneira, né? Então, é um cargo que eu não tenho muito contato com pessoas, é um cargo que eu consigo fazer o meu trabalho sozinho, digamos assim, eu não preciso de outras pessoas ali me perturbando. Então, você está ali realmente numa zona onde você consegue entregar resultados assim excepcionais. E aí, nesse sentido, você pode começar a buscar novos horizontes, mesmo e aí, tendo a consciência de que será necessário desenvolver competências que provavelmente você não tem hoje. Beleza. Agora, e aqui, o negócio é que muita gente tem medo de fazer isso, tá? E principalmente o melancólico, que é quando o melancólico precisa lidar com pessoas. Quando o melancólico ele tem que buscar isso. E, gente, em nossa vida, a gente sempre vai ter que lidar com pessoas. Ou seja, se você é melancólico e tem dificuldade de lidar com pessoas, você precisa aprender o mínimo para que você consiga lidar com pessoas, tá? E eu falo isso porque eu já vi muitas pessoas boas, principalmente melancólicos, mas que se estagnam. Não, eles travam no tempo. Eles não conseguem evoluir porque eles não conseguem conversar. E aqui, por que eles não conseguem conversar e interagir com as pessoas? Então não adianta você buscar crescer sem mostrar para as pessoas o quão bom você é. Eu já falei isso aqui várias vezes. Ninguém vai saber que você é bom se você não souber falar isso para as pessoas, tá bom? Então você precisa alinhar a forma que você trabalha com as outras pessoas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o melancólico, como ele é uma pessoa muito fechada,
pode acontecer de você ser considerado uma pessoa resistente, porque as pessoas vão começar a falar com você e você vai começar a recusar essas pessoas. Só que elas não sabem a forma como você trabalha. Então, você precisa realmente dizer para essas pessoas que você trabalha daquela forma XYZ. Então, muita gente tem medo de fazer isso. Muita gente tem medo de dizer e falar assim, olha, eu trabalho dessa maneira aqui, ó, assim, assim, assado. Eu prefiro trabalhar desse jeito. E não tem problema você ter uma preferência, gente. Na realidade, é natural você ter uma preferência. Então, busque isso e busque alinhar isso. E se você não buscar alinhar isso, não tem como você chegar para uma pessoa e achar ruim com ela porque ela está falando alguma coisa com você, porque ela não sabe como você trabalha. Ela assume uma crença dentro dela e leva isso para você, perfeito? E aí você automaticamente vai tender a ficar com raiva, mas na realidade você não falou para ela a forma como você gostaria de trabalhar. Então, vou te dar um exemplo, né? Mudança de prazo. Eu sei que o melancólico não gosta de mudar de prazo o tempo todo. Cobrança, não gosta também. Então, você vai chegar lá e vai falar, olha, eu trabalho dessa maneira, eu não gosto de cobrança, eu vou trabalhar no meu tempo, eu tenho uma data para entregar, eu vou entregar nessa data, se eu não conseguir entregar nessa data, eu vou conversar com você para que a gente possa reajustar esse prazo. Se tiver como mudar esse prazo, beleza. Se não tiver, a gente tenta negociar alguma coisa, eu tiro uma tarefa que eu estava fazendo e coloco isso como prioridade máxima para que eu possa entregar, para eu me programar melhor e ter um trabalho de qualidade. Pronto. É isso que você precisa fazer no sentido de alinhamento das necessidades do seu trabalho. E uma das coisas que as pessoas não fazem, eu já vi muita gente não fazer isso, tá? E eu falo que eu já vi muita gente não fazer isso porque eles não sabem, ninguém sabe disso. Então, quando a pessoa chega ali e fica brava com outra, é porque não falou a maneira de trabalhar. Então, quando a pessoa vem te procurar, você pode falar com ela, né, nesse momento. Você pode falar, olha, fulano, eu trabalho dessa forma, eu tenho essas entregas. Quando você precisar de mim, né, me manda uma mensagem. Assim que eu ver, eu te respondo. Ou, né, se for realmente urgente, a gente pode trocar uma ideia. Se eu puder te atender, eu vou te atender. Se não, a gente negocia para um próximo dia. Tá vendo? Não existe mais entrave. Você fez esse alinhamento. E aí, agora, não precisa ficar falando várias e várias vezes para essa pessoa. Tá? E fica tranquilo, gente, que ninguém faz isso hoje. Tá? Ninguém faz. Por isso que é importante você começar a fazer, porque isso vai te trazer um diferencial. Vai te trazer, olha, aquele cara ali já me posicionou na forma como trabalha. Você traz um posicionamento, você traz uma valorização do seu trabalho. Tá? Hoje, as pessoas funcionam de forma muito reativa, né? Ao invés de preventiva. Então, você começa a ser o pivô da mudança. Você começa a ser preventivo. As pessoas, ao invés da pessoa chegar ali e falar, nossa, eu tenho um problema, ela vai falar para você, olha, eu tenho esse potencial risco. Se acontecer, você já está sabendo que aquele risco ele estava mapeado, tá bom? Então, pessoal, é por aí, beleza? Agora, vamos lá. Qual que é a maior dificuldade nessa mesma esteira anterior? Você tem preconceito de vender os seus resultados. Você que está me assistindo agora, não adianta realmente você ser excelente, ser o mais mega super power da sua área, mas ninguém sabe quem você é. Não adianta, não adianta. Eu já vi pessoas excelentes, o cara era a referência da área dele, mas ninguém sabia quem ele era. E quando eu falo que ele era a referência da área dele, era assim, as pessoas sempre procuravam ele para resolver alguma coisa. Mas quando ninguém sabia quem ele era, as pessoas certas não sabiam quem ele era. Aqui existem duas coisas que eu acho principais. O líder dessa pessoa não era muito bom, porque o seu líder tem uma certa função de te desenvolver. Então, se o seu líder não estiver fazendo isso, ele não é um líder bom. E o segundo é você, como pivô da sua própria carreira, você não fala para o seu líder que precisa de ajuda, ou que precisa de ajuda para se posicionar, ou não busca isso. Lembra, gente, você é o dono da sua carreira. Eu falo isso muito aqui no canal, se você já me acompanha há algum tempo. Você é o dono da sua carreira e se você não está interessado na sua carreira, ninguém mais vai estar. Por isso que é importante você buscar isso. Se o seu líder ele é ruim, você tem que, de alguma maneira, buscar e incentivar o seu líder a te desenvolver. Querendo ou não,
Ou você vai se desenvolver por fora, mas pedindo ali, de uma certa maneira, a ajuda do seu líder para não passar por cima dele, inclusive. Porque isso pode ser considerado até uma briga de ego, e aí, ao invés dele te ajudar, ele vai mais te atrapalhar, tá? E, gente, você olhando, por exemplo, no seu universo, dentro da sua própria área, você tem pessoas que você consegue desconectar para que elas consigam te expandir. E quando eu falo assim, normalmente o seu chefe tem um par. Esse par do seu chefe, ele pode te conhecer, ele deve te conhecer. Por isso, pessoal, é importantíssimo para o melancólico fazer networking. Você vai aprender como buscar isso, como você se relacionar, mesmo que você tenha dificuldade. Eu falei das dificuldades do melancólico aqui ao longo desse vídeo em ter contato com as pessoas, mas é preciso você ter um mínimo de contato com as pessoas para que você consiga não somente se vender para essas pessoas, mas que também você consiga mostrar para essas pessoas as suas aspirações. Você vai vender o seu trabalho e falar, nossa, eu tenho interesse nisso aqui. Porque quando o cara tiver uma vaga aberta lá, ele vai lembrar de você. Mostrar quem você é, quais os projetos que você concluiu, quais foram os benefícios, se teve algum benefício, é claro, né, é importante ter algum benefício, né? Quais foram os benefícios que foram gerados, beleza? Buscar essas habilidades que todo profissional precisa ter. Se você quiser aprender essa e outras habilidades do profissional de alta performance para buscar a sua tão desejada promoção e o reconhecimento do mercado de trabalho, tem um vídeo nesse canal que eu te falo mais sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois que terminar esse aqui. E aí, por fim, pessoal, as recomendações que eu dei aqui para você, você precisa, de fato, buscar lutar contra algumas inclinações que você tem. Porque se você ficar fechado no seu mundo, não vai te favorecer na hora de buscar o crescimento de uma carreira. E eu sei que você evita fazer networking ou conexões, porque envolve o contato humano, mas tem uma verdade, que é a seguinte: as conexões podem acelerar em anos sua carreira, se você souber fazer corretamente e tiver bons contatos. E no mundo corporativo, essas boas conexões, essa boa rede de contato, faz com que você consiga procurar oportunidades até fora da empresa que você trabalha atualmente, caso essa empresa não esteja correspondendo com as suas expectativas. Isso é muito importante, porque muita gente começa a ficar refém da empresa que trabalha, sendo que essa pessoa ela é desejada no mercado de trabalho pelas competências que ela possui, mas ninguém sabe que ela tem, ou ela não sabe expressar isso da melhor forma possível, nos canais de comunicação, por exemplo, que hoje existem, nas redes sociais e tudo mais. Então, você, como melancólico, é preciso olhar para isso, caso você realmente tenha esse desejo e essa vontade de crescer na empresa. E eu acredito que a maioria de vocês tem. Eu só acho que muitas vezes o melancólico ele tem a tendência de querer ficar mais paradão mesmo, porque é difícil sair do lugar. Mas uma vez que você toma a decisão correta, você consegue, cara, ir muito, muito longe. Então, quando tiver uma oportunidade de você se conectar com as pessoas estratégicas para o seu desenvolvimento, faça isso. Porque se você não fizer, você já sabe. Outra pessoa vai fazer e vai ser promovida no seu lugar. Se você não me conhece, eu sou Gil, mentor de carreiras, e eu ajudo profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo. Nesse vídeo eu falei como o melancólico precisa se desenvolver para ser promovido. Afinal, existem algumas inclinações que precisam ser gerenciadas para não atrapalharem e outras que precisam ser criadas para que você acelere o processo da sua promoção. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, o link vai estar na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados, auxiliando profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mercado corporativo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.